Eu quero falar sobre Jesus, o nosso bom pastor. O tema é Temos um bom pastor. O texto que vamos ler é o texto de João, Evangelho de João, capítulo 10. Tá ok? Jesus fala assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor, diz Jesus, e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor até aqui. Há pelo menos 7 razões nesse texto pelas quais nós podemos dizer categoricamente, afirmar que nós temos um bom pastor, que Jesus é um bom pastor. Hoje eu vou falar sobre 4 dessas razões e domingo que vem eu falo sobre as outras 3. Quando a gente diz que Jesus é o nosso bom pastor, isso deve nos levar pelo menos a 2 sentimentos, deve gerar em nós 2 sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento de paz. Paz em meio a esta crise que nós temos enfrentado. Sabe, você, não importa a situação que você tem vivido na sua vida pessoal ou na sua família, pode ficar em paz, meu irmão, porque você tem um bom pastor. Um pastor que cuida de você, um pastor que protege, um pastor que defenderá você de todo lobo, de toda dificuldade. Um bom pastor que guarda, que protege. Um outro sentimento que é produzido por essa convicção que nós temos um bom pastor é a certeza de que nós vamos vencer. A certeza de que nós completaremos a nossa jornada, porque Ele vai na nossa frente, porque Ele está nos guiando, Ele está nos conduzindo. Ele diz lá no versículo 28 desse texto de João, ele diz: ninguém as arrebata da minha mão, ninguém pode arrebatar você da mão de Jesus. Nem problema, nem a crise, nem uma pandemia, nem anjo, como diz Paulo, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem o futuro, nem a morte pode impedir você de completar o propósito que o bom pastor planejou para a sua vida. Então, fique em paz
e tenha certeza de que você vai vencer. Por quê, pastor? Porque você tem um sumo pastor, um bom pastor, que é Jesus. Por que podemos afirmar, de fato, que Jesus é um bom pastor? Primeiro, está no versículo 11, porque ele dá vida por suas ovelhas. O versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 15, ele ratifica, ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Durante séculos, foram as ovelhas que foram mortas. Eram elas que eram mortas. Quer para servir como alimento, quer fossem mortas em sacrifício, porque eram as ovelhas que eram sacrificadas no lugar do ofertante. Mas Jesus inverte isso. Jesus diz assim: eu amo tanto as minhas ovelhas, que não são elas que morrem por mim, mas eu dou a minha vida por elas. Em João capítulo 15, no Evangelho de João, versículo 13, Jesus diz para os seus discípulos, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus é um bom pastor, porque ele está disposto a dar a sua vida pelas suas ovelhas, como ele de fato deu. Ele deu a sua vida por mim, ele deu a sua vida por você que está me ouvindo. Em segundo lugar, Jesus é um bom pastor, porque ele trata as suas ovelhas com carinho e com amor. Isso está escrito no versículo 2, a princípio, quando ele diz assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Diferente do ladrão, o ladrão ele pula a cerca, o ladrão ele não entra pela porta, mas Jesus não. Jesus ele não pula a cerca, ele não entra por uma brecha, ele não invade, ele não é um oportunista. O bom pastor, ele entra pela porta. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, tem um texto muito conhecido que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja, Jesus não invade o coração de ninguém. Ele não é um poceiro, ele não é um invasor. E Jesus, nesta noite, ele está batendo a porta do seu coração. Ele está de forma educada, de forma respeitosa, de forma carinhosa, amorosa, esperando que você abra a porta do seu coração e o convide a entrar, a fazer morada nele. O versículo 4 diz ainda: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, estamos em João, capítulo 10, versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Veja como ele conduz as suas ovelhas, pela voz. Não é por meio de chicotadas, não é por meio de ameaças, mas por meio da voz. E o texto diz: vai adiante delas. Ele não está atrás das ovelhas, espetando-as com alguma vara, com algo pontiagudo, mas ele está guiando as suas ovelhas. Jesus é um bom pastor, porque ele nos trata com carinho, ele nos trata com amor. Ele é respeitoso, bate a porta e entra pela porta e nos conduz por meio da fala e nos guiando à frente de nós. Em terceiro lugar, Jesus é um bom pastor porque ele se importa e defende suas ovelhas. Lemos isso nos versículos 12 e 13. O texto diz: o assalariado ou o mercenário, dependendo da versão, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado. Ele não se importa com as ovelhas. Esta não é a imagem do bom pastor. Porque o bom pastor não foge. O bom pastor não permite que o lobo disperse as ovelhas. Ao contrário, ele não deixa as suas ovelhas à mercê da própria sorte, ele não as abandona, ele protege, ele defende, ele está no meio do rebanho.
Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele se importa com o bem-estar das ovelhas. Ele defende as suas ovelhas de todo perigo, de todo ataque. Ele luta pela vida das suas ovelhas e esta é a imagem. Então, pode estar certo, querido. Pode estar certa, querida. Você não está sozinho. Você não está sozinha, porque você tem um bom pastor que defende você, que se importa com as lutas e os ataques que você possa estar sofrendo, e ele nunca vai abandonar você à própria sorte. É triste quando a gente chega em algum estabelecimento comercial e nós somos atendidos, né, por um funcionário que não tem compromisso com o seu trabalho, com a função que ele exerce. Às vezes tem até conhecimento profissional, mas não é comprometido. A pessoa faz as coisas de qualquer jeito. Ela não tem o cuidado de tratar bem o cliente, né? Ela não está preocupada em ser gentil. Mas como é diferente quando nós somos atendidos pelo dono do negócio, por aquele que tem a responsabilidade com aquele estabelecimento. A gente logo percebe, gente, isso aí deve ser o dono, porque trata de forma diferente. É isso que Jesus está dizendo. Eu não sou como um funcionário descompromissado. Eu sou o dono das ovelhas. Eu me importo com elas. Eu me interesso por elas. Eu trato bem as minhas ovelhas. Todo funcionário deveria se sentir como um dono para tratar bem, né, exercer bem a sua função. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Eu luto pelas ovelhas, eu me importo, eu me interesso por elas. Jesus, ele enfrenta qualquer inimigo por você, meu amado. Qualquer inimigo por você, minha amada. Ele não foge diante dos lobos. Ele cuida das ovelhas para que elas não sejam dispersas, para que o lobo não as mate. Então Jesus está com você. Ele sabe o preço que você custou. Ele sabe o preço que cada ovelha custou. Não foi preço de prata, não foi comprada por real, não foi comprada por dólar. Nós fomos comprados por preço de sangue, diz a palavra. E um dia ele vai apresentar esse rebanho a Jesus e ele vai dizer: nenhuma delas se perdeu, nenhuma, porque ele não vai deixar. Então Jesus é o bom pastor, porque ele se importa e ele defende as suas ovelhas. Em quarto e último lugar, Jesus é o bom pastor, porque ele oferece vida abundante e eterna às suas ovelhas. Isso está no versículo 10, que diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Que coisa linda. Veja, Jesus não apenas dá vida pelas ovelhas, ele dá vida às ovelhas. Não apenas para elas, mas não apenas por elas, melhor falando, mas para elas, né? Não há nada mais precioso do que a vida. Mas para nós, seres humanos, a vida não basta no nível animal, né? Na dimensão dos animais. Eles estão vivos, nós também estamos vivos, mas apenas estar vivo fisicamente não basta para o ser humano. Por quê, pastor? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos a necessidade de experimentar uma vida superior, um nível de vida mais elevado do que a vida física. E é desta vida que Jesus está falando, a vida abundante que ele está falando. Isso fica claro no versículo 28, quando ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Jesus está falando de uma vida que transcende a essa existência temporária, terrena. Em João capítulo 11, versículo 25 e versículo 26, Jesus também diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus está se referindo à mesma vida abundante de João capítulo 10,
A vida eterna. Eu e você, nós somos vasos de vida, sedentos de ser cheios desta vida eterna. Mas nada nessa existência, eu quero que você saiba, é capaz de saciar esta sede de vida eterna. Somos seres eternos, então tudo que é passageiro, tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Não é importante para a nossa eternidade, porque fomos criados para viver eternamente. Por isso que a morte é algo tão estranha a todo ser humano. Por isso que todo ser humano tem dentro de si sede de eternidade, porque fomos criados à imagem de Deus. Jesus, ele é o bom pastor, porque só ele pode saciar a nossa sede de eternidade. Só ele pode oferecer vida abundante e eterna. Não só vida abundante, porque só vida abundante não basta. Existem coisas que podem ser boas, podem ser abundantes, mas pode durar pouco. Já tem um ditado que diz, tudo que é bom dura pouco. Também não apenas só vida eterna, porque poderia ser uma vida eterna, mas decadente, infeliz, uma espécie de múmia, como nos filmes, como nos desenhos animados. Jesus é um bom pastor, porque a vida que ele oferece é uma vida plena, feliz, abundante e eterna. Concluindo, o capítulo termina com uma breve afirmação de Jesus no versículo 42. Diz assim, ali muitos creram em Jesus. Muitos creram naquilo que ele estava falando, que ele é o bom pastor, que ele pode dar a vida eterna, que ele dá vida pelas ovelhas, que ele cuida de suas ovelhas, que ele as protege. Muitos creram. Infelizmente, muitos, não todos. Muitos creram, uma grande parte, a maioria, mas não todos creram. Muitos que me ouvem neste momento já creram, já tomaram a decisão de fazer de Jesus o seu bom pastor. Outros, no entanto, que estão me ouvindo, agora me vendo, ainda não creram. Aquelas pessoas que ouviram Jesus nessa ocasião, talvez tenham pensado que aquilo era uma fantasia, que aquilo era uma blasfêmia, se fossem religiosos, que era uma mentira. Por quê, pastor? Porque certamente estas pessoas não eram suas ovelhas, porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é você? A que grupo você pertence? De que lado você quer estar nesta noite? Daqueles que creem ou daqueles que não creem? Para ser uma ovelha do aprisco de Jesus, é muito simples. Para ser um aprisco da ovelha desse bom pastor, basta apenas 3 coisas. Primeira, você precisa estar disposto a ouvi-lo, abrir o seu coração, ouvir a sua doce voz que está falando com você nesse momento. Segunda coisa, você precisa crer, acreditar. Não basta ouvir por ouvir, escutar apenas. É preciso ouvir com o seu coração e crer, acreditar de todo o coração. E por fim, você precisa decidir segui-lo. Confiar o seu caminho a Ele, como diz o salmista no Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ouvir, crer e seguir o bom pastor pode mudar completamente a sua vida. Se você está disposto a tomar essa decisão, quer voltar para Jesus, ou quer abrir o seu coração para que Ele entre na sua vida e faça morada.